Chegamos ao final de mais um ano, estamos no final de 2022 e como de praxe a gente tem aí os favoritos segundo as bolsas de apostas para terminar o ano de 2023 como campeão do UFC e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então a gente tem um site ou outro que coloca ali os principais nomes de cada categoria e as cotações, né, para quem vai terminar o ano como campeão. E vamos começar aqui pela ordem que estava no site, tá? Então não é a ordem de peso necessariamente. Começando com a categoria peso galo, a gente tem alguns nomes para terminar o ano de 2023 com o cinturão. A gente tem o Aljamain Sterling, que é o atual campeão, a gente tem o Sean O'Malley, o Henry Cejudo, que pode voltar, né? Marlon Vera, Merab Dvalishvili, Petr Yan, Corey Sandhagen, Song Yadong, Dominick Cruz, enfim, são esses nomes que aparecem ali. O mais provável de terminar o ano de 2023 como campeão é o atual campeão, é o Aljamain Sterling, é o maior favorito, tem uma cotação ali de 3,50. A gente tem o Sean O'Malley como com a segunda maior possibilidade de terminar o ano como campeão, com 4,75, logo encostado o Henry Cejudo com R$5 de cotação, aí tem Marlon Vera e Merab Dvalishvili empatados com R$6 de cotação, se a gente fosse fazer essa conversão, né? A gente tem o Petr Yan com 6,5, Corey Sandhagen com 11, Song Yadong com 13 e Dominick Cruz com 19. Então dá pra ver ali que os três mais prováveis é o Sterling, o O'Malley e o Cejudo, mas o Sterling é o mais favorito e com uma margem até que grande pros demais. Então, seguindo aqui a minha opinião, porque eu vou dar minha opinião também, né? Eu falei lá no podcast da MMA hoje já, mas para quem não assistiu, eu vou colocar aqui a minha opinião. Eu acho que o Sterling termina como campeão mesmo, então nesse caso estou concordando com as bolsas. Indo para a próxima categoria, a gente tem peso pena. A gente tem o próprio Alexander Volkanovski, né? Atual campeão. A gente tem Yair Rodrigues, Ilia Topuria, Arnold Allen, Josh Emmett, Brian Ortega, Max Holloway, Movsar Evloev e o mais provável é o próprio campeão Volkanovski. Em algumas categorias isso acontece, né? O próprio campeão, segundo as pessoas, tem mais chance, segundo as bolsas, né? Tem mais chances, mas não são todas, né? Na segunda posição, bem atrás aí do Volkanovski, a gente tem o Yair Rodrigues em segundo, o Ilia Topuria em terceiro, aí tem Arnold Allen e Josh Emmett empatados na quarta posição, depois Brian Ortega, depois Max Holloway e só lá em último Movsar Evloev. Aqui eu também concordo com as bolsas, eu acho que o Volkanovski termina o ano como campeão da categoria peso pena. E o Yair Rodrigues ser o segundo, até dá pra entender, mas realmente é até muito atrás, né? Já tem 6 de cotação. Então, eu acho que essa é uma das categorias, assim, mais, entre aspas, previsíveis. Muito entre aspas, porque a gente sabe como são as coisas no MMA, né? Na próxima, categoria peso mosca, a gente tem o Deiveson Figueiredo, né? O campeão, tem o Brandon Moreno, campeão interino, tem o Pantoja, o Kai Kara-France, Brandon Royval, Matheus Nicolau, Manel Kape, Amir Albazi, David Dvorak. E os mais prováveis empatados na primeira posição são o Deiveson Figueiredo, que é o campeão hoje, e o outro não é o Brandon Moreno, é o Pantoja. O Pantoja tem a mesma cotação do Deiveson e na segunda posição, né, diremos assim, já que na primeira posição tem dois caras empatados, a gente tem o Brandon Moreno. Aí na quarta posição, não, na terceira, né, seria o Kai Kara-France com 6 de cotação, então já vai mais pra frente. Brandon Royval e Matheus Nicolau com 8, então mais distante. Manel Kape com 12, Amir Albazi 15 e David Dvorak 21. Ou seja, quanto maior a cotação, é mais difícil de acontecer. E aqui eu não concordo com as bolsas, não acho que será o Deiveson, nem o Pantoja, eu acho que vai ser o Brandon Moreno, mas aqui é um palpite bem difícil, né? Quem viu lá o podcast viu que eu fiquei na dúvida entre o Pantoja e o Deiveson, um pouco mais até pro Pantoja, e tem a questão do Brandon, porque aqui a gente tem que considerar não só a quem venceria, a gente tem que considerar se o cara vai disputar o cinturão, se o cara vai fazer mais de uma luta ou não, se o cara tá machucado e vai demorar pra voltar. Então assim, a questão toda é quem termina como campeão. A gente não sabe quantas lutas os caras vão fazer, se vão se machucar, se o cara vai ter oportunidade pelo cinturão, então tem tudo isso no meio, né? Peso pesado, Francis Ngannou, Ciro Gane, Pavlovich, John Jones, Curtis Blaydes, Stipe Miocic, Tom Aspinall, Derrick Lewis, Taito Iwasa e a gente tem como favorito Francis Ngannou, né, que é o atual campeão, com 2,90. Ciro Gane está em segundo, com 3, e Pavlovich em terceiro, com 5. Depois a gente tem John Jones, com 5,5, Curtis Blaydes, com 7, aí Miocic, Tom Aspinall, com 13, Derrick Lewis, 34 e Taito Iwasa, 51. Esses dois últimos aí nem precisa considerar, porque qual a chance deles terminarem como campeão, né? É muito difícil, né? Posso estar, né, falando uma coisa que ia acontecer, mas é muito, muito, muito difícil. E aqui eu não concordo com as bolsas, aqui eu arrisquei, né? Eu arrisquei Pavlovich, que é a terceira opção.
opção aqui, né? Enfim, vamos ver. Mas se eu fosse mais conservador, eu iria de Ngannou ou o próprio John Jones, né? Eu acho que os dois ali seriam bem prováveis, mas eu vou arriscar Pavlovich, justamente porque não sei se o John Jones vai mesmo lutar ou não. Não sei se ele lutar no começo do ano, vamos supor, se ele disputa o cinturão antes do final do ano, se ele faria 2 lutas, né, no ano de 2023, porque ele tá tanto tempo parado, aí ele já voltaria fazendo 2 lutas, será? Então a gente tem que considerar isso, não é só questão de lutar e ganhar. Depois, categoria meio pesado, que não tem campeão hoje. Temos aí os nomes, né, de Magomed Ankalaev, Jamahal Hill, Iri Prohaska, Glover Teixeira, Alexander Rakic, o Ian Blachowicz, Nikita Krylov, Ryan Spann, Paul Craig, Anthony Smith, e a gente tem Magomed Ankalaev como favorito. Bizarro, né? 3,50, Jamahal Hill em segundo com 4 de cotação, Prohaska empatado com ele com 4 de cotação, Glover Teixeira com 6,5, Rakic com 8,5 junto com o Blachowicz, aí o Nikita Krylov vai para 13, o Ryan Spann vai para 17, Paul Craig vai para 19 e Anthony Smith vai para 26. Aqui eu também não concordo com o que está nas bolsas, eu arrisquei Glover Teixeira porque eu arrisco que ele vence do Jamahal Hill. E aí tem a questão, eu não sei se ele defende, né, se ele faria 2 lutas no ano que vem. Pode ser que sim, né? Aí se ele fizesse, se for contra o Prohaska, eu acho uma luta difícil. Mas aí será que o Prohaska volta ano que vem e volta bem? E a questão da cirurgia e tal? Então assim, é muito imprevisível, né? Então eu arrisquei no Glover aqui, mas é muito difícil. Eu quero saber a opinião de vocês, né? Comentem aqui embaixo. Na próxima categoria, peso leve, temos Islam Makhachev, Volkanovski, Ben Dariush, Rafael Fiziev, Charles Oliveira, Matheus Ganrou, Arman Tsarukyan, Dustin Poirier, Justin Gaethje, Conor McGregor, Michael Chandler, Paddy Pimblett. O mais provável é o atual campeão Islam Makhachev, na segunda posição, bem atrás, com 6,25 de cotação. O Makhachev tem 1,54, pra vocês terem ideia. O Volkanovski com 6,25 é o segundo. Terceiro é o Beneil Dariush com 9. Na quarta posição, o Fiziev com 10, o Charles Oliveira com 13, junto com o Matheus Ganrou. E aí lá para trás, o Arman Tsarukyan com 19, Poirier com 21, Justin Gaethje com 26. Aí fica muito, muito longe. Aqui eu concordo com as bolsas, eu acho que o Makhachev mantém o cinturão e concordo também que o segundo mais provável seria o Volkanovski, né? Ali, Dariush, Fiziev, Charles, que tá meio que embolado, eu acho que realmente é mais ou menos isso mesmo, é mais embolado ali, então, sei lá, eu acho que até concordo com essa ordem que tá aí. Depois, peso médio, temos Israel Adesanya, temos o próprio Poatan, que é o campeão, Chimaev, Whittaker, Vettori, Dolidze, o Bonical, que é eu nem sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas é o cara mais recente aí, né? Derek Brunson, Jared Cannonier, Sean Strickland, né? Enfim, falei um pouco diferente o nome aí. E o favorito não é o campeão Poatan, por muitíssimo pouco o favorito é o Adesanya para terminar o ano como campeão, com 2,85, Poatan tem 3 de cotação e são os dois mais prováveis, né? Porque Chimaev e o Whittaker empatados ali logo na sequência tem 8 de cotação. Então, segundo as bolsas, vai ficar entre Poatan e Adesanya. Eu, lá no podcast da MMA hoje, chutei Adesanya. Eu acho que ele vence a revanche. Muita gente vai me criticar por causa disso e tal. Não é questão de torcida, pelo amor de Deus, porque eu torço pelo Poatan, mas também nem acho que é tão ruim se ele perder a segunda, porque teria a terceira, né? Aí a questão é, será que teria a terceira ainda no que vem? Aí se tiver a terceira, e aí quem é favorito? Enfim, o duelo desses dois eu acho complicado, por mais que falem, o Poatan ganhou todas, sim, ele ganhou todas, mas uma na decisão, que eu já falei, né, e muitas pessoas viram a vitória da Adesanya, a segunda o Adesanya estava melhor ter sido nocauteado, assim como no próprio UFC também estava melhor. Então é difícil a gente pegar uma luta entre dois caras, que em 3 delas o Adesanya teoricamente poderia estar melhor e acabou perdendo, e falar que é 100% certeza que o Poatan ganha a quarta. Eu não sei, né? Não tenho essa certeza. Então eu concordo com as bolsas, mas com a diferença também, né? Essa pequena diferença também. E também deixei claro lá no podcast que se tiver a revanche ano que vem, Adesanya e Poatan, eu vou de novo apostar no nocaute do Poatan, porque eu ganhei muito dinheiro a primeira vez e vou fazer a mesma coisa de novo, porque eu acho, sim, muito provável ele vencer de novo e com nocaute. Eu não duvido, porque não tem como duvidar, né? Depois, meio médio, eu vou tentar dar uma acelerada aqui. Temos Kamaru Usman, Chimaev, Leon Edwards, Colby Covington, Shavkat Rakhmonov, Geoff Neal, Belal Muhammad, Stephen Thompson, Conor McGregor. O mais provável não é o campeão, o mais provável é o Kamaru Usman, o ex-campeão. Depois, logo atrás dele, Chimaev empatado com o Leon Edwards, que é atual campeão. E na quarta posição, já bem atrás, temos Colby Covington e aí depois todo o resto que eu já falei. Aqui eu concordo com as bolsas também. Eu também acho que o Kamaru Usman termina o ano de 2023 como campeão. Chimaev tem uma possibilidade? Tem. O próprio Leon Edwards tem uma boa possibilidade? Concordo que também tem.
mas eu vou de Kamaru Usman. Na próxima, peso galo, temos Amanda Nunes, Kathleen Vieira, Irene Aldana, Raquel Pennington, Holly Holm, Juliana Penha, Carol Rosa, Penny Kianzad e Macy Chiasson. Aqui é o mais fácil de todos, né? Amanda Nunes termina o ano como campeã. Por mais que já tenha dado zebra em luta dela e tal, eu vou tranquilamente com as bolsas, vou tranquilamente de Amanda Nunes. E a segunda mais provável é a Kathleen Vieira, que tem 7 de cotação. A Amanda tem 1,40, então é muito longe. É a maior diferença de todas as categorias, né? No peso mosca feminino, temos a campeã Valentina Shevchenko, temos a Erin Blanfield, Tayla Santos, Menon Fiorot, Tatiana Soares, Alexa Grasso, Caitlin Chukagian, Vivi Araújo, e eu concordo com as bolsas tranquilamente que a Valentina Shevchenko termina como campeã. Ela tem a cotação de 2,14. Segundo as bolsas, Erin Blanfield é a segunda mais provável com 4 de cotação e a terceira mais provável a Tayla Santos com 4,50. Na sequência vem a Menon Fiorot com 5,50. E na última categoria, peso palha feminino, temos o Weili Zhang, atual campeã, que está em primeira, e eu concordo com as bolsas, tá já adiantando aqui também, concordo. Então na feminina eu concordei com todos, né? Weili Zhang em primeira, Jéssica Andrade em segunda, Rosana Mayunas em terceira, Amanda Lemos em quarto, depois vai Yan Xiaonan, Mackenzie Dern, Tatiana Soares, Tisha Torres e Carla Esparza. A Weili Zhang é a primeira com 1,86, a segunda, que é a Jéssica Andrade, tem 5 e a Rosana Mayunas 7 e a Amanda Lemos 8, ou seja, tem uma grande diferença também da primeira para a segunda. Então deu para ver que nas categorias femininas tem uma discrepância grande das campeãs com o resto das categorias. E só para a gente fechar esse vídeo, eu vou colocar na ordem os mais difíceis, os campeões atuais que tem mais possibilidade, vou começar por eles, né? Que tem menos, eu acho que é mais fácil assim, menos possibilidade de perder o cinturão. Então, vamos lá. Amanda Nunes é a que menos tem chance de perder o cinturão, segundo todas as cotações que eu trouxe aqui. O segundo campeão que tem menos chance de perder o cinturão, segundo as bolsas, é o Volkanovski. O terceiro, o Makhachev. A quarta, né, a Weili Zhang. A quinta, a Valentina Shevchenko. O sexto, o Francis Ngannou. O sétimo, o Alex Pereira, o Poatan. O oitavo, o Aljamain Sterling. O penúltimo, o Davidson Figueiredo, que na verdade está empatado com o Leon Edwards e com o Sterling, né? Então, na verdade, os três últimos, os mais prováveis de perder o cinturão, são Sterling, Davidson Figueiredo e Leon Edwards, né? E eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo se vocês concordam com as opiniões das bolsas ou com as minhas opiniões, que boa parte está igual das bolsas, mas em algumas categorias não está. Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!